Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Conexão Imigração USA. Todo domingo aqui na Record Américas. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e confesso que domingo é o meu dia favorito, porque é o dia que eu e você temos a oportunidade de bater um papo informativo, descontraído sobre imigração. Por que imigração é tão importante? Bom, eu que sou advogada de imigração entendo e muito do significado e do impacto que uma informação imigratória pode ter na vida de uma pessoa. Brasileiros e brasileiras e outros imigrantes de todo o mundo sonham com uma possibilidade, em alguns casos, de entrar nos Estados Unidos e em outros casos de residir nos Estados Unidos. Existe muita confusão, muito conflito, informações desencontradas na internet a respeito de como uma pessoa pode vir para os Estados Unidos e cumprir com os seus objetivos pessoais. Tem objetivos pessoais para todos os gostos? Passear na Disney, trabalhar e ganhar em dólar, residir, empreender, investir. Então, hoje a gente vai falar a respeito das diferenças entre um green card, uma residência permanente, e um visto. Para você que está me assistindo, é importante entender que um visto só pode ser emitido por um consulado ou embaixada fora dos Estados Unidos, porque o visto nada mais é do que uma autorização que pode ser revogada a qualquer momento, ele é uma licença. Agora, mais importante, não existe uma garantia de acesso a um visto. Os agentes consulares, eles não são diplomatas, eles são agentes consulares representando o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é quem supervisiona, o órgão que supervisiona a ação dos consulados e embaixadas fora dos Estados Unidos. Por que eu estou dando tanta ênfase no fora? Fora porque o visto é para entrada. O visto te dá o direito ou a possibilidade, porque não é um direito absoluto, de entrar nos Estados Unidos ou solicitar uma autorização de entrada. Então, quando esses consulados ou embaixadas emitem um visto, eles vão analisar a totalidade das circunstâncias, né? Então, a gente pode falar de um visto de turista, por exemplo, que parece uma atividade esotérica, porque a gente nunca sabe qual vai ser o critério que o agente imigratório vai usar, o agente consular vai usar para emitir esse visto. Mas, objetivamente falando, ninguém, nem o pai, nem a mãe, nenhum parente de um cidadão americano ou portador de green card tem uma garantia de acesso a esse visto. E essa peculiaridade não se aplica só ao visto de turista. Essa peculiaridade se aplica a todos os vistos. Vistos que são emitidos no consulado ou numa embaixada fora dos Estados Unidos, tem que seguir com certas regras, e essas regras que limitam em certa parte ou dão uma carta branca para que os agentes consulares apliquem os critérios que eles consideram adequados e, vamos combinar, na maioria das vezes são injustificáveis e desconhecidos. Porque a pessoa vai fazer a entrevista do visto, conta com toda a parte documental para provar que está vindo para os Estados Unidos para cumprir com as atividades a que se propõe, né? Porque isso é parte da análise consular. E o agente olha para essa pessoa e fala, visto de turista para essa pessoa hoje não. Ou visto de estudante para essa pessoa hoje não. Ou visto de investidor para essa pessoa hoje não. Sem ter muito desenvolvimento dos argumentos que levaram àquela negativa. Quando você vai a um consulado ou embaixada, você está fazendo esse pedido desse visto e está sendo sujeito, né, a esse critério oculto, muitas das vezes, do que é considerado um candidato adequado àquele visto. Mas uma coisa muita gente não sabe, o visto ou os vistos, em grande maioria, tem uma expansibilidade, uma possibilidade de exceções que os green cards, que as residências legais não têm. Porque, voltando ao ponto, um visto, ele tem um elemento essencial de poder discricionário a ser executado ou exercido pelo agente que está emitindo esse visto. Por que isso é tão importante? Um indivíduo que morou nos Estados Unidos fora de status
por anos, ou seja, cometeu uma violação imigratória, pode legalmente solicitar um perdão chamado Haranka, H-R-A-N-K-A. Por que é importante falar o nome desse tipo de perdão? Matter of Haranka é um caso de jurisprudência dentro do direito imigratório americano. Um indivíduo que apresente circunstâncias justificadas, que justificam a violação imigratória anterior, né? Porque você não tem como pedir um perdão por uma violação imigratória que você está pensando em cometer, como, por exemplo, morar nos Estados Unidos e trabalhar com o seu visto de turista. Então, você pode pedir esse perdão mostrando o que a gente chama um balance of the equities. O que é um balance of the equities? É quando eu apresento justificativas plausíveis que me levaram a cometer aquela violação imigratória, sem muitas delongas, mas, por exemplo, você teve uma doença quando você chegou nos Estados Unidos e não pôde voltar para o Brasil, foi algo que uma pessoa poderia compreender as circunstâncias em volta daquela violação. E mais importante, o que você aprendeu com aquela violação e por que você não vai cometer essa mesma violação de novo. Então, se você foi para o Brasil, ganhou na loteria e agora você quer vir aos Estados Unidos para fazer investimentos, para passear e não tem nenhum motivo para você voltar para os Estados Unidos e ficar aqui ilegalmente. Legalmente, esse agente consular pode sim te dar esse visto de turista. Mas sabe o que é interessante? É que você, com uma violação do seu visto de turista ou de um status de não imigrante, non-immigrant visa, todos os vistos que não são uma residência se enquadram nessa categoria. Immigrant visas, sempre residência. Green Card. Non-immigrant visa são os vistos que são temporários, alguns renováveis, alguns limitados em tempo. Mas se você tiver uma violação imigratória, o consulado ou a imigração, e a gente vai falar a respeito dessas diferenças, só pode te dar um perdão se houver um embasamento legal e, em muitos casos, se você tiver um parente qualificador. Quem que é um parente qualificador para fins de perdão para um green card? Pai, mãe, marido ou mulher, cidadão americano ou portador de green card. Filhos não são base para perdão em uma violação imigratória que está conectada com o processo de green card. Então, muitas vezes, você que já morou nos Estados Unidos e que tem hoje uma nova perspectiva financeira, pessoal, profissional, isso acontece muito com quem veio para os Estados Unidos e morou de forma irregular, voltou para o Brasil, obteve uma outra cidadania e agora tem uma outra situação financeira e que quer vir para os Estados Unidos de forma legal, desconhece que o potencial de um green card nessa situação é mínimo, quase nulo, mas a possibilidade de um visto é real. Por quê? Em um lado, o visto ele tem as suas limitações, porque se você tem um visto emitido no consulado, não te garante a entrada nos Estados Unidos. É rara a situação onde um indivíduo recebe um visto e, ao chegar nos Estados Unidos, é barrado na entrada. É preciso uma suspeita, é preciso um indício de que aquela pessoa obteve o visto de forma fraudulenta ou que tem a intenção de vir para os Estados Unidos para violar as limitações impostas por aquele visto. Agora, a gente falou de visto e ter um visto não quer dizer que você vai receber um green card. Ou ter um visto não quer dizer que você é elegível a solicitar um green card. Vamos usar o exemplo de um visto H-1B, por exemplo, que é um visto de trabalho para quem tem nível superior e vem para os Estados Unidos para atuar numa vaga que requer nível superior para a execução daquele trabalho. A formação não precisa ter ocorrido nos Estados Unidos, é um visto incrivelmente competitivo e que te dá um período de permanência trabalhando nos Estados Unidos legalmente. Mas ao final desse visto, não há uma garantia de que você vai receber ou que você será elegível para pleitear um green card. E o que é o green card? Se você pensar na questão imigratória como uma casa, você dá a chave da sua casa para qualquer pessoa? Provavelmente não. O visto, ele é um convite para tomar um café da tarde. Eu posso cancelar esse convite a qualquer momento. Eu posso convidar você a se retirar da minha casa.
Não seria cortês, mas seria plausível. Mas se eu transferir o título da minha casa, o registro, né, a escritura da minha casa, te der uma chave da minha casa, já fica muito mais difícil eu revogar esse convite. Eu preciso passar por protocolos legais. E esse é o Green Card. O Green Card vai permitir que você resida legalmente com pouquíssimas restrições. A emissão de Green Cards, em grande maioria, ou na sua totalidade, estão sob a jurisdição do Department of Homeland Security, o DHS, que é quem supervisiona o trabalho das agências imigratórias e também, em alguns casos, o Fórum Imigratório, né, que é o juiz de imigração, que daí já trabalha abaixo do Department of Justice. Os fóruns de causas imigratórias, eles não são fóruns separados, né, do Poder Legislativo. Isso daí é um assunto para um outro programa, mas que causa grande confusão em processos. Mas o Green Card, a autoridade de emitir um Green Card, ela está exclusivamente com o Department of Homeland Security ou com o Department of Justice por meio dos fóruns imigratórios. Em alguns casos, a pessoa precisa passar por uma entrevista consular, mas o agente consular está aplicando as diretrizes que a imigração dá a eles. Ou seja, para você ganhar um Green Card, a situação é muito mais séria. E você vai ter que passar por uma análise que é dupla. Quando você vai analisar um processo de Green Card, pensa numa laranja dividida ao meio. Em um lado, eu tenho a elegibilidade. É a base para pleitear a residência. Eu estou olhando, eu como agência imigratória, estaria olhando se eu fosse um agente da imigração. Você é casada com um cidadão americano e o casamento é verdadeiro? Você é pai ou mãe de um cidadão americano maior de 21 anos? Você qualifica para um Green Card por habilidades excepcionais? Recebeu uma oferta de trabalho e foi contemplado com uma certificação de trabalho dentro do processo de recrutamento que o Department of Labor, que já é o Ministério do Trabalho, implementa? Esses são alguns dos exemplos, ganhou um caso de asilo, são alguns dos exemplos de elegibilidade. Então, isso olha a sua aplicação à lei. Agora, a segunda banda dessa laranja, que é uma das mais críticas no processo de Green Card e que é muito pouco abordada, olha a sua admissibilidade. Você já cometeu crimes nos Estados Unidos ou fora? Você já cometeu violações imigratórias? Pessoal do visto de estudante que está abrindo empresa nos Estados Unidos e se listando em uma função executiva nos registros dessa empresa, desconhecendo as consequências imigratórias que isso vai ter, não na sua elegibilidade, mas na sua admissibilidade. Você pode ter um Green Card aprovado por um formulário de elegibilidade e não ser admissível ao país. É por isso que é tão importante você que tem um visto tomar as precauções necessárias para preservar o seu status. O que é preservar status? É só ficar dentro do período da I-94? Não. É ter uma conduta que segue as normativas, as regras, as limitações que são impostas pelo seu visto. Você tem um visto de turista? Você não pode trabalhar. Você tem um visto de estudante? Você pode abrir uma empresa, mas para ter investimento passivo. Você tem um visto de trabalho H-1B? Você não pode trabalhar para outro empregador. Os Estados Unidos levam isso com muita seriedade. E é importante você entender que quando eles estão analisando a sua elegibilidade para um Green Card, eles estão pensando que você em breve poderá se tornar um cidadão americano. Porque um portador de visto não vai necessariamente chegar à cidadania. Agora, um portador de Green Card poderá sim, num período de 3 ou 5 anos, pleitear a cidadania. E por que isso é tão importante? Esse futuro cidadão poderá votar, exercer funções de alta segurança para os Estados Unidos e trazer os seus familiares para cá. Tá vendo como falar de imigração é um assunto que tem tantas vertentes que parecem não relacionadas, mas que tem um impacto incrível e direto na sua vida. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e todo domingo aqui,
antes do Domingo Espetacular, na Record Américas, eu falo de imigração, respondo a perguntas, esclareço dúvidas e, quem sabe, não realizo o seu sonho americano. Até domingo que vem.